Nessa aula vamos ter uma visão 360 graus do Photoshop. O que é o Photoshop? O Photoshop é um software de edição de imagens editando fotos, mas também é muito utilizado para desenhar, colorir, etc. É bastante utilizado por designers gráficos, web designers, entre outros. Nele é possível emagrecer uma pessoa, tirar as rugas, tirar estrias, etc. Como o CorelDRAW, o Photoshop também é um dos programas mais conhecidos no planeta. Vamos para o Photoshop. Já que no Photoshop podemos ver algumas coisas bem semelhantes com o CorelDRAW. Por exemplo, onde estão localizadas as ferramentas, que quando você seleciona as ferramentas nessa barra superior horizontal, já temos as propriedades de cada ferramenta, como no CorelDRAW também. Esse menu desdobrável também é parecido com o CorelDRAW. Você clicando com o lado direito do mouse, abre outras opções, que é bem parecido com o CorelDRAW. Outra coisa bastante interessante nessa versão mais nova do Photoshop, e quando você vai na ferramenta, ela abre um demonstrativo do que a ferramenta faz, já é bastante importante para nos ajudar. Ele dá uma ideia mais ou menos do que a ferramenta faz. Olha aí as opções. Ferramenta de corte, o que é que ela faz? Conta-gotas é parecido com a mesma ferramenta do CorelDRAW, tem a mesma função, que é copiar a cor. Outra diferença é que o Photoshop, a paleta de cor dela já vem configurada como RGB e o CorelDRAW como CMYK. Outra coisa, logo quando você abre o Photoshop, essa régua ela não está ativada, você tem que vir aqui em visualizar e ativar a régua. Tem também os atalhos, Ctrl R, você ativa a régua. As linhas guias também são parecidas, você puxa e arrasta. E você tem também no Photoshop as linhas guias. Outra coisa, ela já vem meio que dentro de Power Clip. Você pode ver quando eu seleciono a imagem que jogo, ela já está dentro de um recipiente, que é o tamanho da imagem. Para eu saber algumas informações sobre nossa arte, nessa barra horizontal, nós temos esses menus que são direcionados também para saber algumas informações sobre nossa arte. Por exemplo, sobre a imagem. Eu tenho o tamanho da nossa arte, os ajustes, brilho e contraste, níveis, curvas. Nós vamos entender um pouquinho sobre essas ferramentas na prática. Tamanho da imagem. Eu tenho o tamanho que minha imagem está, a resolução. Nesse caso, ela está em pixel. Vou botar ela em centímetros. E eu sei que ela é 9,95 por 9,95. A resolução está em 200. Posso botar para a resolução que eu quiser. Lembrando que resolução é a qualidade, interfere também no tamanho e no peso da nossa arte. Onde ficam as camadas? Do lado direito, nós já temos um menu chamado Camadas. Como vocês podem ver, nas camadas elas estão, no caso dessa arte pronta, editável, ela tem camadas agrupadas, certo? Ou seja, todos esses objetos, eles estão dentro dessa parte chamada Delivery. Quando eu clico nesse olho, eu deixo invisível tudo que está dentro desse grupo. Os grupos no Photoshop são essas pastas. Quando eu clico nessa seta, eu tenho tudo que está dentro
dessa pasta, desse grupo. Os textos, os efeitos, essas barras. Se eu quiser que ela desapareça, fique invisível, eu clico nesse olho e vou vendo o que é cada objeto que está dentro desse grupo. O efeito, que é uma máscara, e a pasta geral. Outra coisa bastante interessante, se eu quiser que esse grupo ele fique atrás de determinadas camadas. Por exemplo, eu quero que esse grupo fique atrás do fundo da arte, que não seria o caso de uma arte legal, né? Mas só para você ter um paliativo, para você ter uma ideia do que é que acontece. No CorelDRAW, eu dou Ctrl End, Ctrl Home ou Ctrl Page Down e Ctrl Page Up, para ele subir ou descer as camadas. Já no Photoshop, eu seleciono a pasta ou o objeto e movo ele para cima ou para baixo. Se for para baixo, eu estou botando ele embaixo do fundo. Ele está embaixo do fundo, ou seja, botei essa pasta, todos esses objetos que estão dentro dessa pasta, embaixo do fundo da arte. E aí vou botando onde eu quero. Ele está atrás da textura, vou botar ele atrás dos hambúrgueres. Ele está atrás desses hambúrgueres. Se eu puxar aqui e vir, está atrás. Se eu quiser movimentar todos os objetos que estão dentro da pasta, basta eu selecionar todos com o Ctrl selecionado e o lado direito do mouse, eu vou selecionar tudo que eu quero movimentar. E aí consigo movimentar todo o grupo. Veja que ele está atrás do hambúrguer. Pronto, é assim que a gente trabalha a questão das camadas no Photoshop. Eu acho mais prático do que o Corel. Vou selecionar tudo novamente. Vou voltar para o local, para o lugar. Outra coisa, as alterações de fonte. Se vocês lembram lá no CorelDRAW, quando você vai abrir uma fonte, vai abrir uma arte que não tem a fonte instalada no computador, aparece uma mensagem. No Photoshop, aparecem essas marcações. Quando você for editar esse texto, automaticamente ele vai substituir por outra fonte. Então vocês podem também estarem instalando a fonte adequada. Por exemplo, vou editar esse texto. Ferramenta de texto, clico no texto que eu quero editar e aparece essa mensagem. Você tem a opção de gerenciar, você vai ver qual o nome de fonte que você quer para baixar e qual você pode substituir. Substituir por essa e aí eu faço a edição. Pronto, você vê que já sumiu aquele símbolozinho, né, de exclamação. Pronto, essa é a questão da alteração de fonte. Ver se eu tenho mais alguma coisa, algum detalhe. Não, basicamente é isso. O restante, ele tem muita semelhança com o CorelDRAW. Arquivos, aí novo, abrir, salvar como. Alguns menus são parecidos com o do CorelDRAW, com alguns detalhes diferentes, mas sem muita importância no momento. Na prática, nós vamos nos aprofundar mais. Aí vocês vão entender melhor na prática. Vamos para a próxima aula.